que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta os vídeos, compartilhe também esses vídeos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Hoje nós traremos aqui um tema muito difícil de se falar. Nós vamos falar sobre depressão, crise de ansiedade, mas vamos falar um pouco mais sobre a depressão. Chamamos da doença do século, né? E nós vamos entrar hoje num salmo bem conhecido por todos nós. Esse salmo é muito forte, mas nós vamos também trazer um vídeo ilustrativo sobre essa guerra interna, né? É uma guerra interna que é a depressão. Muitos vêm sofrendo com isso e hoje nós vamos trazer aí para os irmãos que estão assistindo aí. Compartilhe com quem sofre de depressão esse vídeo, para que ele venha assistir isso, para que ele venha se informar sobre o que está acontecendo. Vamos trazer algumas informações aí, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Informações em forma de vídeos ilustrativos, né? E também vamos trazer informações bíblicas e informações também de médicos aí, para que a gente venha entender essa aula de hoje, amém? Que Deus abençoe e vamos começar. Acho que foi um dos piores momentos da minha vida. Eu já tinha perdido as esperanças de muita coisa e a pior hora era essa hora de dormir. Na hora de dormir era o pior momento da minha vida. Tudo vinha na mente, eu só queria receber talvez uma mensagem de alguém que pudesse me ajudar via WhatsApp, via redes sociais, e isso pegava a noite toda nas redes sociais, tentando me distrair ou tentando ganhar o sono, mas na verdade eu estava perdendo o sono. Com isso, muita coisa ruim foi adquirindo com o tempo, as minhas insônias pioraram, eu comecei a trocar a noite pelo dia e isso já não estava sendo bom para minha saúde. Buscava ajuda de todas as formas, em forma de rede social, e eu não conseguia amparar um vazio que estava dentro de mim. Mesmo sendo um grande pastor, estava com o ministério ativo, estava muito bem, mas a minha depressão ela havia tomado por coisas que eu havia passado, coisas que me deixaram muito tristes. Fome, infelizmente, eu não tinha. Eu comecei a emagrecer demais, e se eu tiver coragem no final desse vídeo eu vou estar postando uma foto minha do antes e como é que eu estou agora. Nada fazia sentido. Na verdade, a rua, para mim, ela parecia ser a minha pior inimiga, a minha vilã. Eu preferia ficar isolado dentro de casa, mas tinha os afazeres, eu tinha as coisas para fazer e não dava para ficar isolado dentro de casa. Mas a minha vontade quando eu saía de casa era voltar para dentro de casa para ficar isolado. E isso eu tentava receber ajuda, mas talvez eu me bloqueava demais por conta mesmo da depressão. Eu me bloqueava, eu achava que as pessoas não me entendiam como é que um pastor está passando por isso. Eu via muito lado ministerial. Eu fui muito religioso nesse período também, mas eu acredito que até isso também era a depressão. Eu esperava a ajuda de alguém que pudesse sentar do meu lado, interceder por mim. E a intercessão, a oração, não é só um Jesus te ama ou vai ficar tudo bem, mas a intercessão e a oração é uma ação, é um amparo, é um abraço. Era isso que eu precisava, alguém que pudesse me ouvir por horas, sabe, o que eu estava passando, para eu tentar explicar o que eu estava passando, e eu senti que do outro lado a pessoa estava com paciência para ouvir os meus problemas. Mas isso não aconteceu da forma que eu queria que acontecesse. Por mais que eu tentava achar ajuda, eu não conseguia. Mas o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele me ajudou. E teve pessoas, sim, minoria, mas teve pessoas que me ajudou muito. E nessa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a depressão. Que Deus venha te abençoar e você venha entender o que Deus quer falar contigo nessa aula.
olhando esse vídeo e fazendo exatamente esse áudio, né, para vocês em cima do vídeo, é muito difícil de lembrar o que foi passado lá atrás. Se eu tomar coragem até o final dessa aula, eu até posto uma foto antiga minha para uma foto hoje em dia, vocês vão ver um pouco da diferença do que Deus fez. E quando eu digo Deus, no Salmo de número 91, o verso de número 5 vai dizer assim: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Está tratando nesse Salmo de número 91, no seu versos 5 e 6, tratando de 4 demônios que eles agem de dia e de noite. Nós vamos ver aqui o terror noturno, né? Traduções aí falam como terror noturno, aqui é pavor da noite, a mesmo sentido, a mesma situação. E alguns estudiosos defendem a ideia de que é esse demônio que ele age também no meio dessa doença. Nós vamos lembrar que a depressão ela é uma doença interna, é uma guerra da pessoa que ela acumulou, o acúmulo de muita coisa, acúmulo de muitas situações, seja da infância, seja do que for. A brecha que o inimigo precisa para entrar, né, e fazer toda a confusão dele, o embaraço dele, é exatamente essa primeira guerra nossa, que é a guerra interna. E essa guerra interna ela começa com nossas escolhas lá no passado. O que a gente escolheu no passado, ou muitos traumas também, que muitas das vezes a gente não escolheu, mas passamos por traumas passados, e isso acumula em nosso psicológico, acumula em nossa mente, acumula em nós, e começa uma guerra interna do nosso presente, o que a gente vive hoje, com o nosso passado. Eu digo que, no meu caso, foram escolhas. As escolhas que eu tomei lá atrás, escolhas que eu não deveria ter escolhido. E olha que eu fui avisado pelos meus pais, fui avisado por outras pessoas, mas escolhas, muitas das vezes as nossas paixões, as nossas carnalidades, nossos olhares, muitas das vezes nossa concupiscência dos olhos, né? Nossa soberba também, ela faz a gente tomar algumas escolhas na vida, onde no momento não doeu, no momento ficou por aquilo, mas ao passar do tempo, o acúmulo daquilo vem, e quando vem, começa aí a depressão, e é aí que entra também a influência demoníaca. Ela, sabendo que você já está daquele jeito, entra a influência demoníaca no meio da depressão. Para que venhamos entender melhor sobre isso tudo, tudo começa pela guerra interna, para que agora o inimigo, no meio dessa guerra interna contra nós mesmos, ele venha se aproveitar disso e entrar na guerra contra nós mesmos. Ele usa os fatores do passado, os fatores que nos machucam, para que agora a gente venha perder essa guerra, como muitos fazem, que é tirar a própria vida, ou começar até mesmo pegar o seu corpo, machucar o seu próprio corpo, né? Nós vamos ver aqui algo muito interessante sobre a vida de José. José, ele teve motivos para entrar em depressão pelo seu passado dentro da casa do seu pai. Mas olha o que aconteceu com José. Quando José se tornou governador do Egito, Faraó ele vai dar uma mulher a José, e José vai ter um filho com essa mulher. E olha o que acontece. No capítulo 41, versículo 51, José escreve, né? Gênesis escreve assim: ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. José ele precisou esquecer aquilo que se passou, aquilo que machucou, aquilo que te feriu. José tinha motivos para ser um homem depressivo na Bíblia, mas José ele optou por esquecer de todo o sofrimento que ele passou na casa do pai dele. Agora olha o que diz no versículo de número 52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Olha o que José aqui, ele viveu, né? Ele teve que esquecer a casa do pai dele, e só assim ele triunfou sobre os seus problemas, sobre os seus sofrimentos. Foi quando houve esse esquecimento do seu passado. E é esse o fechar de brecha que a depressão ela vai embora. O fechar da brecha é esquecer aquilo que se passou. O que se passou, passou. As besteiras da vida já foi.
foi, já passou. O leite já foi derramado. E a única forma da gente evitar exatamente desse demônio chamado, né, de terror noturno, que é esse demônio que no meio do período da noite. Por que ele ataca à noite? Porque no período noturno é o período que a gente está sozinho. Um exemplo aqui, hoje eu moro com meus pais e no momento que eu vou dormir é o momento que eu estou sozinho, que não tem mais conversa com ninguém. E é esse período que os pensamentos vêm à tona. É esse período que aquilo que está dentro de nós vem à tona. E é nesse período também que o inimigo se levanta para trazer esses pensamentos mais à tona para a sua vida e você vem a se destruir na depressão. Então qual que é o segredo? O segredo é esquecer do sofrimento passado que você passou lá atrás. O segredo é fechar essa brecha esquecendo o que você passou lá atrás. Com isso, para terminar a nossa aula, eu quero deixar aqui agora os passos que você que sofre de depressão, você deve seguir para você alcançar o que José alcançou, que é vencer, né, as suas provações governando em cima das suas aflições. Entende isso aqui? Primeiro passo que você deve fazer é buscar a Deus em oração, em jejum, em ir aos cultos, ouvir a palavra de Deus. O segundo passo é você tomar a ação do esquecimento, o processo de esquecer aquilo que você passou e aquilo que te machuca e que está trazendo essa depressão à tona e que o inimigo está agindo em cima disso que você está passando. E a terceira coisa que eu sempre digo, não somos religiosos. E por não ser religiosos, busque um psicólogo, converse com um psicólogo. Amém? Nós somos carne, nós somos humanos e precisamos conversar com quem tem propriedade para falar sobre isso. Busque um psicólogo. Então, primeiro, buscar a Deus. Segundo, você entrar no processo de esquecimento por aquilo que você passou. E terceiro, você deve buscar um psicólogo, alguém que vai te falar um pouco mais aí sobre o que você está passando. Amém? Nós vamos terminar também a nossa aula de hoje de uma forma diferente e eu gostaria aqui de colocar um vídeo explicativo de um psicólogo, de alguém que entende sobre isso, que ele vai colocar o lado da psicologia em ação. Eu coloquei o lado espiritual, aquilo que eu sei espiritual é aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei. E hoje, graças a Deus, eu tenho certeza, não só acho, mas eu tenho certeza que eu fui curado disso através do Espírito Santo, através de Jesus. Mas quero também colocar aqui a visão de um psicólogo para você que passa por depressão, você venha buscar por ajuda. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Depressão não é só tristeza. A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. Ela pode ser confundida com tristeza no primeiro momento, um sentimento comum que faz parte da vida de qualquer um de nós. Mas diferente da depressão, a tristeza é passageira. Você pode ficar 2 ou 3 dias desanimado, mas com certeza vai passar. Na depressão, a evolução não é tão simples assim. Quando uma pessoa está deprimida, várias áreas da vida são afetadas, não só o humor. São sinais que podem ser completamente opostos, mas se caracterizam pela intensidade. A pessoa pode ter falta de apetite ou fome exagerada, insônia ou sono excessivo, ganho ou perda de peso. Além disso, é comum sentir ansiedade, irritabilidade, falta de libido e principalmente um forte sentimento de desesperança que nos extremos pode levar a pensamentos suicidas. Se você conhece uma pessoa que apresenta esses sintomas, converse com ela e a incentive a buscar ajuda. Se você mesmo estiver se sentindo assim, reúna forças e procure um especialista, porque existe tratamento. Muitas vezes o tratamento psicoterápico pode ser suficiente, mas em alguns casos, além da terapia, pode ser necessário o uso de antidepressivos. Não tenha medo dessas drogas. Elas podem ser fundamentais para o sucesso do tratamento, mas é preciso paciência. Esses medicamentos são eficazes, mas levam algumas semanas para fazer efeito. Lembre-se, depressão não é frescura nem sinal de fraqueza. Frases como vai passar não ajudam o paciente com depressão. Trata-se de uma doença. É como se você dissesse, você tem que reagir para um hipertenso e esperar que por vontade própria ele pudesse fazer a pressão arterial se normalizar. Na verdade,
Esse tipo de atitude só vai fazer o paciente se sentir pior. Acolhimento. Essa é a palavra-chave para ajudar alguém com depressão.